Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje a gente vai continuar a análise de filmes de animações do universo compartilhado dos Novos 52 da DC. E nós já passamos aqui quase já mais da metade dos filmes desse universo compartilhado. E finalmente alguém parou para pensar assim um momento, viu tantos filmes sendo lançados. Essa pessoa parou e pensou: pô gente, acho que tá faltando aí um filme de um tal de Superman aqui desse universo. Sabe aquele herói meio famoso da DC? Pois é, depois de muitos filmes de Batman, filmes da Liga, dos Jovens Titãs, Esquadrão Suicida, o Super finalmente ganhou um filme só dele nesse universo animado. E já foi logo da sua morte, coitado. E sim, nessa época os problemas lá do Superman em filmes live action também estavam aqui das animações. Mas será então que o Superman teve uma animação digna nesse universo 952? Até porque também é baseado numa HQ bem famosa da DC. Vamos analisar toda essa animação então, tudo isso depois da abertura. E galera, antes da gente começar o assunto principal do vídeo, já deixa aqui o seu bate-like, deixa também o bate-comentário se você lembra de assistir esse filme da morte do Superman. E dito isso, como eu falei na abertura então, essa animação do Superman se chama A Morte do Superman, e foi a 11ª animação desse universo dos 952, que era essas animações compartilhadas, de filmes compartilhados. Essa então é a primeira vez que o Superman ganhou um filme solo, dentro desse universo. E pelo título do filme, a animação adapta a famosa e impactante HQ dos anos 90, A Morte do Superman. Mas tomou muitas liberdades criativas e para muita gente ela melhorou em muito esse pedaço dessa saga que é quando o Superman morre. Esse filme aqui ele foi lançado então em 2018 e você pode considerar esse filme como ele tendo duas partes. Porque a HQ da Morte do Superman, ela tem todo um longo arco envolvendo um monte de edição, e eles resolveram dividir em duas etapas, até quando o Superman morre e depois quando aparecem alguns candidatos a serem novos Superman. Que aí é uma outra animação que se chama O Reino do Superman, que vai ter uma outra análise só para ele. Mas então chega de contextualizar esse filme, e bora começar a análise dessa animação da Morte do Superman. O filme inicia com algo de praxe dessas animações dos Novos 52. Situar bem o espectador sobre o herói ou equipe que ele vai assistir. E nessa abertura, nós acompanhamos a Intergang tentando sequestrar o prefeito da cidade de Metrópolis. Os policiais da cidade não são páreos para a gangue. Até temos aqui a cameo da detetive Meg e o inspetor Dan Turpin, que vão tentar deter eles. Quando a Meg e o Dan Turpin levam a pior, o Superman aparece finalmente. Poxa, ele tem todo o jeito e falas de escoteiro. E não é aquela antipatia que era o Superman dos filmes da Liga desse universo. Parece uma outra pessoa. Nós temos uma amostra aqui dos seus poderes, enquanto ele detém todos os membros da Intergang e salva a vida do prefeito. Inclusive aqui nós temos a aparição de um grande fã do Superman, marinheiro Bibo Bobovsky. Ele fala do seu novo restaurante e pede uma foto por Jimmy Olsen com o herói. Depois o Superman chama a Liga, e o Flash e o Cyborg aparecem ali. O Clark avisa que a Intergang estava usando uma caixa materna, e o Victor analisa que a armadura deles vem de Apocalipse. O Super diz que tem um compromisso e pede ajuda do Flash para ele ficar limpando ali a cena do crime. E aqui é um detalhe legal nessa abertura de mostrar que a Liga, os membros estão acostumados um com o outro. Até para quem nunca pegou um outro filme desse universo animado aqui da DC. Já estabelece que o Super tá na Liga da Justiça e cada um deles já tá habituado um com o outro. E esse compromisso urgente do Clark é com a Lois Lane, que nesse universo ainda não tem um relacionamento amoroso com o Superman. Nos últimos filmes era mostrado que o Super estava namorando a Mulher Maravilha, que é uma coisa horrorosa. Eles estão nos laboratórios Star. O Superman apresenta para Lois o foguete que o trouxe de Krypton. Ele confia nela, pois nos últimos meses ela vem escrevendo matérias sobre o Superman que o fizeram ganhar a confiança da população. O herói mostra com essa cientista aqui algo que estava no seu foguete, esse cristal ionizado que contém a tecnologia de DNA kryptoniana para o mundo. O Super ativa esse cristal para exibir o conteúdo de todo o conhecimento de Krypton. E até vemos aqui os pais kryptonianos do Superman. Na saída do laboratório, o Superman continua sendo aí tietado pelos cidadãos de Metrópolis e dá uma carona para Lois Lane aqui voando até o planeta Diário. Então, toda essa parada aqui que ele explicou, da nave dele, que tem mais coisas ali, e tudo isso envolvendo os laboratórios Star, isso acaba não sendo retomado aqui nesse filme, porque é muito mais uma deixa para algo que vai acontecer lá para a continuação. E outra coisa importante nessa cena ali, na saída dele sendo tietado, é mostrar que realmente a população já confia muito no Superman, e que ele é amado aí por Metrópolis, principalmente por causa das matérias da Lois Lane, e que o Super vem tendo um contato aí com ela. Mas aí rola uma reviravolta quando a gente vê ela lá no planeta Diário.
a Lois encontra com Clark no corredor. Sim, o Super troca de roupa muito rápido. E tudo parece normal entre eles, até que a Lois leva o Clark para esse depósito escuro aqui do jornal e taca um beijão nele. E o Clark ainda manda essa: "Você fica num fogo depois que encontra com ele?" Eita, galera, e sim, a gente vê aqui que os criadores aqui desse filme, eles se inspiraram bastante lá no desenho da Liga, né, quando eles colocavam cenas picantes, falas com duplo sentido adulto, tudo isso em desenho para criança, eles colocaram aqui também, só que bem mais direto, né. Então, sim, o que a gente tem agora aqui é o Clark, né, tendo um relacionamento com a Lois Lane e não mais com a Mulher Maravilha. Ainda bem, demorou, mas eles se deram conta que Superman e Mulher Maravilha, olha, isso é um erro sempre. Só que é aquela coisa, né? Ele ainda não revelou ali pra Lois que ele é o Superman. E depois do beijo, o Clark manda mal. Ele diz que seus pais vão visitar ele. E ele fica receoso em apresentar a Lois para os seus pais. Ele tem medo de revelar muito dele. E essa relutância em revelar o seu passado e se abrir mais faz a Lois reconsiderar aí o relacionamento deles. Mas no final, o Clark vê o seu erro e convida ela para esse jantar. Mais tarde, nos laboratórios Star, o Super e o Cyborg estão com o pai do Victor, o Dr. Silas Stone. Mas não só ele, o engenheiro o Dr. John Henry Irons está ajudando. E fica muito óbvio que ele é um mega fã do Superman aqui pela camiseta dele. Inclusive, o Super lembra dele, que eles já se encontraram antes. E esse é um detalhe legal aqui que esse universo compartilhado das animações faz. Que realmente o John Henry Irons ele aparece brevemente lá no primeiro filme da Liga e o Superman salva a vida dele. E isso é retomado aqui. Os dois cientistas determinam que os dispositivos da Intergang continham elementos de Apocalipse e da Terra, deixando apenas um suspeito com os meios para sintetizar essas tecnologias, o Lex Luthor. Em seguida, numa cena clássica aí de embate não físico entre o Super e o Lex, nós vemos que o vilão está confinado, numa prisão domiciliar. Ele nega qualquer envolvimento com a Intergang, mas o Super sai dali prometendo que vai descobrir a verdade. O filme também não esquece da Lois, e ela conversa com uma amiga do jornal sobre como Clark parece esconder algo, e que não é só ela que acha que talvez ele não seja uma pessoa confiável. E esse é outro ponto positivo aí pro roteiro dessa história, porque não mostra só o lado, do Superman, que a gente tá acostumado a ver, mas também o da Lois nesse relacionamento. E o quanto que deve ser confuso e estressante ter que namorar ali com Clark Kent, sendo que realmente ele aparenta ter muitos segredos. Mas assim, estamos quase chegando aí na meia hora de filme e a grande ameaça tem que aparecer. E ela chega nesse meteorito que vai cair na Terra. Essa equipe de astronautas está no caminho, e o filme é enfático em mostrar que o capitão dessa equipe é um admirador do Superman, e ele fica dizendo que o herói vai salvar eles. Enquanto isso, o Luthor estava dando uma voltinha, mostrando que ele enganava o sistema de vigilância. Mas ele é chamado por essa equipe da LexCorp, pois detectaram aquele meteorito. Ele dá um discurso para todo mundo, falando que a LexCorp tem agora como objetivo não confiar nesses meta-humanos e acabar com o próximo Superman, antes que ele possa se tornar mais um herói. Por isso, ele está interessado nessa ameaça do meteorito vindo do espaço. E voltando para aqueles astronautas, tem uma cena tensa aqui da nave sendo destruída, e é aquele capitão até o fim dizendo que o Superman vai salvar eles. Mas o herói não aparece ali, o que até não é explicado aqui nesse filme por que ele não apareceu. E aquele meteorito revela que tem alguém dentro, e aterriza na Terra com tudo, no fundo do oceano. O Luthor, claro, tem interesse nisso e resolve investigar. E não sabemos muito bem quem é que estava naquele meteorito, né? É o Apocalipse. E no dia seguinte, finalmente, a história aqui coloca o Superman e a Mulher Maravilha conversando e dando mais aqui um contexto, de por que eles não estão mais juntos. Eles estão numa sessão de treinamento e eles estão numa boa com esse final de relacionamento. Inclusive, a Diana conversa sobre a Lois com o Superman. Super diz que gosta desse novo nome dele, já que foi a Lois que criou o termo Superman. No final da conversa, a Amazona manda uma dica braba pro Clark no seu relacionamento, falando que é curioso que o Super chama a Lois pelo nome de verdade dela, mas não deixa o contrário acontecer. Vixe! O Luthor envia uma equipe de exploração para o fundo do mar para aquele local do acidente do meteorito. Acontece uma conexão legal aqui de universo que eles encontram atlanteanos analisando aquele local também. Mas o Apocalipse desperta e faz esse rastro de sangue com os guerreiros atlanteanos. É uma boa cena aqui de suspense. E claro que aquela equipe do Luthor também vira vítima da criatura. E aqui foi uma bela apresentação aí do Apocalipse. E a cena seguinte aqui para mim é uma das minhas favoritas aqui dessa animação. Por simplesmente mostrar uma reunião normal da Liga, mas onde o melhor assunto não é nada super importante, uma missão, confidencial.
É simplesmente cada um conversando sobre coisas pessoais, né, da vida de cada um. O Cyborg, depois de falar com o Aquaman sobre o incidente no fundo do mar, encerra a reunião. Mas depois dela, o papo fica mais descontraído. O Batman fala para mudar a data da próxima reunião, porque ele tem uma reunião com o diretor da escola do Damian. Todos ficam chocados ao ouvir o Batman dizer isso. E o outro assunto que desperta atenção é do Barry e que ele vai casar. Todos ficam felizes, e o Super, se projetando nesse assunto, pergunta se a Iris sabe da identidade secreta dele, e se ela está ciente dos perigos disso. E o Barry, claro, confirma isso. Enquanto todos vão indo embora, né, desejando felicidades pro Barry e tudo mais, o Clark fica pensando quieto sobre esse assunto. E como eu disse antes, né, pra mim é muito legal ver essa interação deles, um conversando sobre a vida do outro, dando dica, até porque a gente se relaciona, né, com esse tipo de papo, mesmo eles sendo heróis com grandes poderes. Pô, tem um cara ali que dizendo que vai casar e tudo mais, e tá receoso. Outro dizendo que tem reunião lá da escola do filho. A gente se projeta nisso. E depois dessa reunião, tem um fatídico jantar do Clark apresentando a Lois para os seus pais. E os dois já parecem gostar da Lois, e ficam contando histórias do passado do Clark em Smallville. A Lois curte isso, porque, pelo que dá a entender, o Clark nunca tinha falado muito sobre ele para ela. Depois do jantar, rola uma DR entre os dois. De novo, sobre o Clark não está dividindo coisas pessoais dele para ela. E a Lois vai embora irritada com ele. O Clark, depois dessa DR, tem um diálogo muito maneiro com a sua mãe. O Super tem receio em trazer a Lois para sua vida. Mas a Martha diz que eles não criaram para ele ficar sozinho. E no fim, o Clark a abraça, dizendo que ele nunca esteve sozinho desde o dia em que seus pais o adotaram. Pô, aí toca muito esse diálogo, cara. E aí é muito importante ter essas cenas pessoais, né, do Superman, dele falando com a família, tendo os problemas de relacionamento, porque isso vai ser importante pra gente ter aquele impacto emocional quando ele morre lutando com o Apocalipse, né? Então a gente tem que se conectar com esse Superman. Principalmente esse medo que o Superman tem de colocar as pessoas amadas pra ele, né, em risco. No dia seguinte, a Lois conversa com a sua amiga sobre o desastre que foi a noite anterior. Ela encontra com o Clark no jornal e fica com a impressão de que ele talvez vá querer terminar com ela, já que o Clark diz de forma meio apressada que ele vai querer almoçar com ela hoje, pra falar de uma coisa importante. E ele sai na pressa porque a Diana ligou pra ele. A Liga tá com uma ameaça. Ela só notifica que o Apocalipse tá próximo da sua região, mas o resto da Liga já foi abordar o vilão. Ela deseja boa sorte pro Clark com a Lois. Daí a história corta finalmente pro Apocalipse, ainda na sua roupa espacial, causando um grande transtorno aqui nos arredores de Metrópolis. E nesse momento aqui do filme, aí vai começar a porradaria total. Porradaria do Apocalipse com vários membros da Liga da Justiça e depois lá no final com o Superman. E aí a gente tem mais ou menos ainda uns 30 minutos pro filme acabar. Mas o bom é que até diferente da HQ lá da morte do Superman, que tem muita porradaria e pouco falatório, aqui tem a porradaria que tem que ter, né? Porque tá lá na HQ, a essência da morte do Superman tem que ter porradaria. Mas ao mesmo tempo a gente continua tendo desenvolvimento de personagem. E aí a grande diferença dessa animação pra HQ é que a gente vai ter então esses membros da Liga lutando contra o Apocalipse. O que não rola na HQ. A Liga chega pra lutar com o Apocalipse. E a primeira vítima do vilão é o Gavião Negro. E quem assume a luta depois é o Lanterna Verde. E o que nós já aprendemos nesse universo aqui dos 952 é que esse herói é sempre uma piada. Mas ele não consegue resistir aos ataques da criatura e é salvo pelo Flash. O velocista pega a massa do Gavião e desce a porrada no Apocalipse. E novamente acontece a mesma coisa. O Barry fica à beira da morte e resta ao pobre Batman ter de tentar distrair o monstrão. Mas assim, claro que o Bruce já começa a pedir então reforço pro restante da Liga. Até porque o Batman não é bobo, né? E assim, aqui a gente tem a Liga da Justiça sendo humilhada. Mas eu ressalto que pelo menos dessa vez o Lanterna Verde ele não foi tão humilhado como nas outras vezes. Enquanto tá rolando essa confusão ali nos arredores de Metrópolis, o Lex vai visitar um cientista chamado Dabney Donovan. Ele vem tentando criar aí um exército meta-humano pro Luthor, e baseado no DNA do Superman. Mas a maioria dos experimentos não parece estar em boa forma. O Dabney diz que ele precisa de amostras melhores se o Luthor quiser um bom resultado. Mas tem um protótipo que parece estar em forma, e que o Dabney se orgulha muito. Essa informação fica no ar por enquanto, pois Luthor é avisado sobre os estragos do Apocalipse. De volta para a luta, o Batman, com o poder dos roteiristas, tá conseguindo desviar dos ataques da criatura. Ela chega a jogar um trem no morcegão, e este joga várias bombas no Apocalipse. E daí, a gente começa a ver mais o visual, né, do rosto do bichão. A história muda para aquele restaurante do marinheiro, onde o Clark e a Lois estão almoçando.
É nesse momento aqui que o Clark finalmente conta o seu segredo, que ele é o Superman. A Lois, a princípio, não acredita nessa revelação óbvia, mas quando ele tira os óculos, aí já era. Tudo faz sentido para ela. Ele explica o porquê ele estava tão receoso em guardar segredo. E ele diz que tem mais um outro segredo. Contudo, a Lois recebe uma ligação do Jimmy sobre o ataque lá do Apocalipse. E o Super também recebe um pedido de socorro da Liga. Contudo, ele deixa um bilhete aqui com seu último segredo para Lois, dizendo que ele ama ela. Daí nós cortamos para aquela saída clássica do Superman, né, mostrando o seu símbolo debaixo da roupa. E essa cena que eu acho demais, né, entre o Clark e a Lois. Até porque essa última revelação do segredo dele, né, dizendo que ele ama a Lois, fica ainda melhor quando você pega o final do filme. E enquanto o Super tá indo lá para a confusão da Batalha do Apocalipse, mais membros da Liga estão tentando parar a criatura. Nós vemos o Cyborg perdendo o braço e o Aquaman tentando parar o bicho. E o Caçador de Marte também. O coitado do Caçador de Marte leva a pior quando ele intervém no caminho do Apocalipse para salvar o Batman. O bicho pega o Caçador e atira ele nesse posto de gasolina. Logo ali, o Batman e a Diana são os últimos ainda em um estado decente para lutar. A Amazona parece entrar naquele modo lutar a sério que a gente vê no Dragon Ball. E assim se inicia uma luta dela com o Apocalipse, que é sensacional. Principalmente em termos da animação e na direção. Tem esse momento aqui badass que é da Mulher Maravilha ficando de cabelo solto, pra dar uma vibe dela ficando mais agressiva na luta. E eles vão lutando aqui e chega no centro da cidade de Metrópolis. Contudo, quando o monstro destrói a espada da Amazona, ela perde a luta. E a criatura não tem misericórdia. E quando ele vai terminar o serviço, o Super chega ali. E antes dele ir pra luta, a Diana diz pra ele não se segurar. E se ele perder a luta, todos eles vão morrer. Palmas aí para essa luta da Mulher Maravilha com o Apocalipse, que é muito massa. E isso exemplifica muito bem de por que é legal mostrar toda a Liga ali lutando com o Apocalipse, e claro, perdendo, para mostrar o nível de ameaça dele. Até porque isso não tem nos quadrinhos, até tem uma outra equipe menor lá de heróis, mas quando você põe toda a Liga mesmo ali lutando e perdendo e mostrando o grau, né, realmente de perigo desse vilão, você leva muito o status aí dessa luta e o risco, né, do que vai acontecer se o Superman perder. E nisso essa animação acerta muito bem em mostrar então a Liga lutando com o Apocalipse antes da chegada do Superman. E até para antecipar esse papo aí de que o Superman ele sempre se segura, ele nunca mostra toda a sua força mesmo pelo impacto quanto que isso vai acarretar onde ele tá lutando. Mas aqui parece que ele vai ter que se soltar mesmo. E assim se inicia a fatídica batalha entre o Super e o Apocalipse. O vilão agora tá no seu visual mesmo dos quadrinhos, ou seja, ele tá de shorts. O Apocalipse começa usando uma visão de calor, e o Superman, acho que pela primeira vez aqui, se machuca a ponto de sangrar. Aquele marinheiro lá, o Bibo, tá vendo a luta pela TV. E diz, né, com muita segurança pra todo mundo que o Super vai proteger a cidade, como sempre. Assim como o meu amigo Super tá sempre lá pra gente. E quem tá transmitindo tudo é o cinegrafista Jimmy Olsen, junto com a Lois. E é ela quem batiza aqui o nome do monstro de Apocalipse. O Lex volta pra história, e ele acredita que esse monstro é uma espécie de arma, enviada por alguém, para eliminar as principais forças do planeta. Ele acessa um laboratório seu, e vê esse acontecimento aqui como uma oportunidade dele salvar o dia. E então ele revela aquela famosa armadura verde que ele pretende usar para derrotar o Apocalipse. Após, claro, esse primeiro derrotar o Superman, né? É basicamente aqui o Luthor querendo tirar proveito dessa situação. E meio que com duas frases, ele meio que dá uma explicação de onde é que pode ter vindo ali o Apocalipse, por que que ele tá ali. E assim, esse é o máximo que a gente vai chegar, porque isso vai ser explicado, como eu disse, é mais pra continuação. O que eu acho que é acertado, porque aqui é mais legal primeiro focar no Superman, né? Nos dramas dele ali, mais no universo ali do Superman, e não ficar dividindo muito a tela com explicações lá de onde é que veio o Apocalipse e tudo mais. Porque o mais importante para esse filme era fazer a gente se importar com o Superman, do relacionamento dele com a Lois, com os pais, para a gente sentir essa morte do Superman. Inclusive, olha o que eles fazem aqui na próxima cena. A luta brutal entre os dois chega nessa ponte de Metrópolis. Ela tá cheia de pessoas, e o Super se importa na segurança delas primeiro. E isso vem na forma desse garotinho que corre risco de vida. Um desabamento acontece, e o Superman o salva. Isso é uma atitude muito Superman. Porque por mais difícil a situação, ele nunca deixa de agir desse jeito. E depois da ponte, o Apocalipse arremessa o Superman justamente no helicóptero da Lois. E ela fica preocupada vendo o herói todo machucado e pede para ele parar de lutar. Mas isso, claro, é impossível para o Superman. E numa sequência de luta muito massa, o Super usa uma parte do helicóptero como um bastão de beisebol e arremessa o vilão para o espaço.
E aí temos a sequência dele acertando vários golpes na criatura lá no céu, a lá filme lá do Homem de Aço. Inclusive são duas referências de filme, tem ali aquele soco, né, aquele tipo de ação do Homem de Aço, e também a própria cena do helicóptero do Superman salvando lá a Lois Lane, porque ele até troca alguns diálogos e isso é uma homenagem total a uma cena lá icônica do Superman de 78. E aí aqui a gente tá chegando no derradeiro clímax ali da batalha do Superman com o Apocalipse. A Lois tem a ideia genial de chegar perto da cratera onde estão os dois combatentes. Quem acaba salvando a jornalista é o Luthor, usando aquele traje de batalha. Ele acerta a criatura com seus lasers e começa a contar vantagem, achando que ele tá arrasando aqui. Mas ele irrita ainda mais a criatura, e ela destrói facilmente o traje do Luthor. O Apocalipse tira o Lex da armadura e joga ele para uma morte certa. Contudo, o Superman, que tá muito mal, salva o seu eterno vilão. E sem falar nada, ele olha para o Luthor e parte novamente para a luta. E essa nova etapa da batalha leva os dois para dentro da Sala da Justiça. E dá para ver que até o Apocalipse tá ficando mais cansado. O impacto do golpe dos dois tá gigantesco e destrói o local. Nos escombros, o Apocalipse parece estar na melhor forma e tenta enforcar o Superman com a sua própria capa, mas esta se rasga. Olha, eu fui bem enfático nesse negócio da capa se rasgando aí, porque depois vem momento cinema com ela. E eu acho também muito simbólico como essa luta aí do Superman e do Apocalipse acaba ali na Sala da Justiça e a gente vê a destruição desse local, porque é meio que um presságio pro que vai acontecer, né? Que é o Superman morrendo, simbolizando, digamos, um fim da Liga. Aí no grande gancho emocional dessa batalha que tá acabando, a Lois joga uma pedra no Apocalipse. Ela tá em lágrimas. Crendo no Superman, ela o chama de Clark. E ela diz que leu o bilhete e que ela também ama ele. O Clark, ao ouvir esse "eu te amo" da Lois, ele puxa uma força descomunal. E aí ele quebra todos os seus limites de restrição e acerta com tudo o rosto do monstro. E a força é tanta que o pescoço dele se contorce, matando finalmente o Apocalipse. Contudo, é revelado que o vilão acertou fatalmente também. A Lois pega o Clark em seus braços, e em seus últimos suspiros, ele pergunta se ele conseguiu deter o monstro. E depois que a Lois confirma, ela diz que ele salvou o mundo. E aí o Clark diz: Foi tudo o que eu sempre quis. E não só tem essa cena aí do Clark, como o Jimmy Olsen chorando aqui enquanto filma tudo, depois a Liga chegando também, e com direito ao Batman demonstrando emoções. E aí temos aquela icônica capa da HQ aqui. E vemos o mundo inteiro, então, em luto pela morte do Superman. E aqui a gente tem um belo fechamento, né, dessa luta. E eles escolheram o momento perfeito aqui para colocar essa cena icônica, né, da capa rasgada ali presa naquele concreto. Foi o momento perfeito. Também um outro toque muito legal é ela chamando, né, o Superman de Clark enquanto ele tá vestido de Superman. Então a gente tem aquela invertida, né, que o filme tava sempre falando que o Clark não deixava ela se aproximar. E aqui no final a gente vê realmente isso acontecendo, né? A Lois chamando ele de Clark enquanto ele tá de Superman. O meu único lamento é que eu acho que por falta de tempo da animação já, eles cortaram a parte icônica lá do funeral do Superman nas ruas. E adaptaram aqui pro prefeito da cidade e depois o Lex fazendo homenagens nesse funeral. Mas pelo menos tem essas partes aqui que é dos Kent não podendo chegar perto desse funeral de estado. E toda a Liga sente a morte do herói e que falharam com ele. Fizeram até essa estátua dourada aqui, que é referência à pose do Superman dos quadrinhos. A Lois vai depois encontrar com os pais do Clark, depois do funeral. E tem uma parte braba, que é daquele marinheiro fã do Superman rezando. E no final, ele chora e pergunta para Deus por que ele deixou um velho imprestável como ele vivo, enquanto o Super não. Pô, e quem diria que eu me emocionar com esse personagem secundário aí, marinheiro, hein? Muito bom mesmo essa parte. E aí a gente chega no final mesmo aqui dessa animação, que dá essa deixa aí pro próximo filme lá. Naqueles laboratórios da Star, o corpo do Apocalipse tá preso ali. O Luthor quer estudar ele. Mas aí, do nada, a espaçonave do Superman levanta voo sozinha e vai em direção ao espaço misteriosamente. E em seguida, o Jimmy leva a Lois para o mausoléu do Superman, onde eles encontram o caixão do Super aberto. E também testemunham uma figura parecida com o Super voar para longe, acabando assim o filme. Mas aí nas cenas pós-créditos, nós temos 4 figuras misteriosas que vão sendo apresentadas ao longo dos créditos. Primeiro, aquele protótipo sobrevivente daqueles laboratórios do Luthor escapa pegando uma jaqueta de couro. Depois, numa outra cena, o Dr. Irons tá forjando o símbolo do Superman em uma armadura. Depois, na terceira cena, uma figura parecida com o Superman assiste enquanto o foguete do Superman se aterra sobre o Polo Norte e transforma a Fortaleza da Solidão.
E por fim, na última cena do espaço, a gente vê esse ciborgue aqui parecido com o Superman chegando. E galera, esse foi aqui a animação, né, do filme A Morte do Superman. E sim, essas 4 cenas pós-créditos aí estão apresentando os 4 possíveis Supermans aí, que um deles pode ser o verdadeiro e que foi toda uma saga lá ao longo dos quadrinhos. E é sobre isso que o próximo filme da animação, né, vai contar. Fora também o retorno do Superman, que a gente sabe que ele volta. E falando nisso, como eu falei, acho que lá no começo, para mim foi uma boa ideia eles terem dividido, né, esses atos da saga da morte do Superman dos quadrinhos, como eu disse, é muito grande. E foi bom primeiro eles focarem aqui só na morte do Superman, então focar bastante no Superman, qual que é o verdadeiro, todos são impostores, então foi legal eles terem dividido isso. Mas agora eu quero saber de vocês, né? O que vocês acharam aqui desse filme da morte do Superman? Vocês acham que é melhor que a HQ? Eu prefiro essa animação aqui, hein? E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e também no Seja Membro aqui no YouTube. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.